Lucas, capítulo 22, a partir do verso 47. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que chamava Judas, ia adiante dele, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-vos, basta. E tocando-lhe a orelha o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saíste com espadas e porretes como para deter um salteador? Tendo estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim? Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-a estar assentado ao fogo, pusesse os olhos dele, disse: Esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, o outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Deus querido, a tua palavra é santa, é bendita, eficaz. Aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, nós começamos a falar na Santa Ceia passada sobre a queda do cristão, baseada exatamente nessa queda, nesses degraus, da descida do apóstolo Pedro até negar Jesus. E nós vemos aqui, Pedro, no verso 33 desse capítulo 22, nós vemos Pedro aqui, todo cheio de autoconfiança, Verso 33 assim, ele disse: Pedro, Senhor, estou pondo aí contigo até a prisão, a morte. A autoconfiança é o primeiro degrau da queda do ser humano, principalmente na área espiritual. Quando nós achamos que nós estamos prontos, quando nós achamos que nós somos o bambambam, quando nós achamos que nós somos o cara ou a cara, é o primeiro degrau para a gente cair, porque a autoconfiança é um perigo tremendo. E Pedro não estava com tudo que ele pensava, não. E quando chega no verso 45, você já vai ver, já Jesus chamando aqui, e levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou dormindo de tristeza. Então você vai ver, gente, que o Pedro já está dormindo. Olha só, um cara autoconfiante, de repente já está dormindo. A autoconfiança, ela traz indolência, ela traz, um relaxamento espiritual. Esse é o problema de todo ser humano, dos pregadores famosos, da pessoa que tem um dom e Deus usa a pessoa no dom. De repente a pessoa autoconfiante começa a dormir o sono da indolência, vai relaxando, já não tem mais uma vida com Deus, já não tem mais veja bem, o relacionamento com Deus, então vai caindo. Então outra coisa que a gente vê é que Pedro aqui no verso 50, ele já começa a agir de um modo carnal. A Bíblia diz aqui no verso 50 que ele feriu o servo do sacerdote, cortou a orelha do sumo sacerdote. São os degraus que você vai descendo.
Autoconfiança, você vai deixar se dominar, você vai dormir o sono da indolência, você agora vai agir pela carne. Então é complicado tudo isso. Outra coisa que a gente vê é que Pedro, agora no verso 54, a Bíblia diz que então, prendendo Jesus, levaram e meteram na casa do sacerdote, e Pedro seguia de longe. Agora o Pedro já começa a seguir Jesus, não mais próximo, mas de longe. Os degraus da nossa vida espiritual, quando nós possamos descer, é exatamente isso. Então depois chega lá nesse ponto, seguir Jesus de longe. Já não tem mais compromisso, não tem mais afinidade com o Senhor. Então o que acontece? A pessoa passa a seguir Jesus para que ninguém veja, e ela também não tem que estar preocupada com exatamente com a sua vida espiritual e com nada. Outra coisa que a gente vê exatamente está aqui nesse verso 55: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estão todos sentados, sentou-se Pedro com eles. Então nós vemos agora Pedro, agora sentado com os ímpios na roda do escarnecedor. Acendeu o fogo, eu estou com frio, vamos misturar lá no meio. Então agora Pedro está sentado. Toda pessoa que vai descendo na vida espiritual, o fim dela é se assentar com os ímpios, é comer na roda dos escarnecedores, é participar da roda dos escarnecedores, é viver conforme os escarnecedores. Isso é notório, vai descendo, ela vai parar lá no meio do chiqueiro. A verdade é essa. Não tem jeito, isso aqui é um exemplo que a gente vê, irmãos. Isso aqui é para nós aprendermos. Nós estamos aqui para aprendermos essa Santa Ceia, porque Jesus Cristo, irmãos, não quer que nós venhamos a sofrer essas consequências. Porque Jesus veio e falou para Pedro: Pedro, você não está com essa bola toda, não, minhas palavras. Eu roguei ao Pai decidir por vocês, para que Satanás não venha cirandar vocês, porque ele quer cirandar vocês como trigo. Ele queria passar os discípulos na peneira realmente, e Jesus intercedeu a Deus para que isso não acontecesse, porque sabia que ninguém ia passar no crivo de Satanás. Todos iam negar a Deus, todos iam sofrer as consequências. Então veja bem, agora você vê no verso 58, agora já Pedro na roda dos escarnecedores, no verso 58 começa agora, e um pouco depois vendo o outro, diz: tu és também ele, deles, mas Pedro disse: homem, não sou. Agora começa a mentir também. Agora está relacionado com o ímpio, começa a mentir. Então veja bem, o verso, veja bem agora 61, diz aqui agora, olha só: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou do que tinha dito: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Porque no verso 60, como o outro disse: o homem, não sei o que dizes, e logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. O Pedro agora, ele jurou, como diz lá em Marcos 10:71, que ele jurou que não conhecia Jesus. Olha só, jurou que não conhecia Jesus. Irmãos, a descida espiritual, ela não é de uma hora para outra. Quando nós descemos em qualquer nível, tanto para subir como para descer, você não sobe uma escada de 10 em 10 degraus. Se tiver 100 degraus, você vai pular por um, você vai pisar, certo? A mesma coisa é a vida espiritual, e para descer a mesma coisa. Ninguém escorrega lá de cima da vida espiritual e cai de uma vez, não. Quando alguém cai é porque teve um processo longo. O processo é longo, isso é uma verdade. Nós não podemos fugir dessa verdade. Mas, irmãos, agora nós vamos ver exatamente sobre a restauração de Pedro. Porque Jesus está preocupado em como restaurar os discípulos. Porque o Senhor foi crucificado, ressuscitou e apareceu aos discípulos, mesmo depois de morto, ressuscitado, apareceu aos discípulos, até aquele glorioso dia, quando ele, lá em Atos capítulo 1, lá, que fala que ele levou os discípulos ao monte lá, e agora ele subiu aos céus, e os discípulos com a boca aberta olhando, o anjo falando para eles: olha, esse Jesus que vocês trouxeram para o céu, um dia ele vai voltar. Então veja bem, os discípulos não entendiam esse trabalhar de Deus, e Jesus queria que eles estivessem preparados nesse dia. Então veja bem, a restauração de Pedro como começou. Em Lucas 22:32, nós vemos como começa a restauração do ser humano diante de Deus. Olha o que diz aqui, irmãos:
mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Primeira coisa que nós vemos exatamente, irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo, Ele intercede por nós junto a Deus. Mas quando nós pedimos a Ele, e aqui no caso Jesus já tinha intercedido antes por Pedro, sabendo que Pedro iria negar Ele. A mesma coisa acontece conosco. João capítulo 17, a oração intercessória do Senhor Jesus Cristo por nós. Aquela oração é válida para a nossa igreja. O Senhor Jesus Cristo já intercedeu por nós antes de nós pecarmos. Por isso que o cristão é diferente dos outros pecadores. O cristão é um pecador remido, lavado pelo sangue de Cristo, por quem Deus olha agora com seus olhos, agora não olha mais como pecador, porque Ele vê em nós o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo. É diferente dos outros pecadores. Nós somos alguns daqueles que foram salvos. Então nós temos a oração intercessória do Senhor. E essa oração intercessória do Senhor vale por nós. Então o Senhor Jesus intercedeu por nós. E diz aqui, veja bem outra coisa, no verso 61 que nós lemos aqui, quando diz aqui: virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha dito: antes que o galo cante, hoje negará 3 vezes. Olha, Pedro agora, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Irmãos, quando nós, irmãos, fazemos alguma coisa errada, o Senhor olha para nós, e quando nós olhamos para o Senhor, nós lembramos da palavra do Senhor, a palavra de intercessão do Senhor por nós. E quando nós vemos exatamente isso, irmãos, nós ficamos tristes pelo aquilo que nós fizemos de errado. E quando nós nos entristecemos, irmãos, o entristecimento de alma, o abatimento de alma por aquilo que nós fazemos de errado, é o começo da nossa restauração. A coisa mais difícil que tem é uma pessoa se arrepender lá no fundo da sua alma por aquilo que ela tem feito contra o Senhor. Mas nesse texto dá para ver aqui, olha que diz aqui, olha que diz aqui, o verso 61: e virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Eu creio que quando Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus, eu creio que Pedro falou assim: o que eu fiz? O que eu fiz? A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós podemos até errar, porque nós não estamos dizendo de erro como ser humano. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós olhamos pela oração do Senhor em favor de nós, irmãos, nós nos entristecemos, e nós muitas vezes fazemos como Pedro: o que eu fiz? O Senhor não merecia isso que eu fiz, porque o Senhor fez muita coisa por mim. Eu não poderia ter feito isso pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, é a intercessão do Senhor por nós. Em segundo lugar, é a nossa tristeza pelos erros do que nós fazemos contra o Senhor. Outra coisa, irmãos, que nós temos que ver, exatamente está aqui nesse verso 61 também: e virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor. A primeira coisa que vem no arrependimento, é outra coisa que vem após o arrependimento, é nós lembrarmos das palavras que o Senhor tem dito para nós. Sabe, irmãos, a pregação do Evangelho, a leitura da palavra de Deus, é para nós armazenarmos no nosso intelecto, para no dia da nossa necessidade, como Jesus falou para os discípulos: eu vos farei lembrar, o Espírito Santo para lembrar de tudo que vocês têm ouvido. Então nós vamos lembrar de tudo, do que? Daquilo que nós ouvimos, daquilo que armazenamos em nosso cérebro. Então Pedro lembrou das palavras de advertência do Senhor. Irmãos, não adianta arrependimento se nós não nos posicionarmos de acordo com a palavra do Senhor. Porque tem muita gente que se arrepende. Tem pessoas que se arrependem, mas se arrependem e não se posiciona de acordo com a palavra do Senhor. Se arrepende no momento e a pouco está fazendo coisa pior do que tinha feito. Agora, quando se arrepende e se posiciona de acordo com a palavra do Senhor, é diferente. Foi o caso de Pedro. Pedro se arrependeu e se posicionou. Pedro falou assim: ó, quando você se converter, você vai cuidar dos seus irmãos.
E lá em João 21, agora Jesus vai judiar do apóstolo Pedro, porque vai perguntar 3 vezes: Pedro, tu me amas? E o Pedro já responde: Senhor, sabe que eu te amo. Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, você me ama mesmo? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Irmãos, o Senhor, irmãos, veja bem, quando nós, veja bem, temos a intercessão do Senhor, quando nós olhamos para o Senhor e o Senhor olha para nós, e nessa troca de olhares, nós nos entristecemos por ter feito alguma coisa errada pelo Senhor, e veja bem, e nós lembramos da palavra do Senhor, existe uma outra coisa, irmãos, existe agora o pranto. A Bíblia diz no verso 62: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Quando existe realmente esse intercâmbio entre o cristão que faz a coisa errada e o Senhor Jesus Cristo, existe realmente uma mudança radical de comportamento, porque a Bíblia diz que saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Saiu daquele ambiente e foi para um outro ambiente. A mesma coisa é quando a pessoa desce dos degraus da espiritualidade, ela desce até lá embaixo, ela tem que sair daquele local, e só o Senhor pode tirar ela daquele local, através da intercessão do Senhor, através do olhar do Senhor para nós, através do nosso arrependimento, através exatamente do que? Do nosso dizer para o Senhor: Senhor, eu estou arrependido do que eu fiz, porque Pedro aqui chorou amargamente, se arrependeu de tudo que tinha feito. Sabe, irmãos, é Santa Ceia e mais Santa Ceia, é dias e mais dias, e a gente pede perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, mas nunca chegamos nessa profundidade que o apóstolo Pedro chegou, de chorarmos amargamente, sentimento de alma, de nos colocarmos de joelho realmente e fazer as lágrimas fluir dos nossos olhos. Senhor, eu errei, eu pequei, mas estou aqui agora, Senhor, me quebrantando diante do Senhor, porque não adianta fingir diante do Senhor. Davi, irmãos, era um homem que fazia coisa errada. Pensa num camarada que fazia coisa errada. E os cristãos gostam do rei Davi, né? Mas tinha uma coisa: Davi tinha um coração que se arrependia. Quando o profeta chegava para ele e falava assim: você, ele já falava assim: pequei. E eu gosto da expressão que ele fala assim: pequei contra os céus e a terra. Ele pecou contra tudo e contra todos. Isso é exatamente arrependimento, é chorar amargamente pelo seu erro, é ter compaixão de si próprio. Essa palavra chorar amargamente aqui dá o sentido de ter compaixão de si próprio. Que tristeza que eu sou para mim mesmo. Uma pessoa autoconfiante de repente está se sentindo miserável. Santa Ceia, para nós refletirmos sobre isso. Nós podemos ter alguns degraus na nossa vida espiritual de decadência, mas nós temos os degraus para subirmos na presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Veja bem, olha aqui que nós vemos aqui. Quando nós vemos aqui, né? Agora, uma outra coisa, em Lucas capítulo 24, versículo 12, quero que você leia esse texto da sua Bíblia aí. Lucas 24, 12, diz assim, olha. Lucas capítulo 24, versículo 12, diz assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando, viu só os lenços ali, e posto, retirou-se, admirando consigo mesmo aquele caso. Veja bem, Pedro agora, depois desse momento chorou amargamente, Pedro procurou se refugiar no Senhor. Irmãos, quando a mulher chegou e falou assim, as irmãs chegavam assim: ó, o Senhor ressuscitou, o Pedro já correu lá para ver se era verdade, porque agora ele queria se refugiar no Senhor.
Embora depois também foi pescar, e o Senhor tem que aparecer para ele novamente, não importa, mas agora ele procurou se refugiar no Senhor. Quando nós choramos amargamente, nos arrependemos amargamente, o nosso refúgio no Senhor exatamente é aquilo que a Bíblia cansa de dizer: o Senhor, veja bem, é meu pastor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha cidade forte, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a porção da minha herança. Tudo isso está relacionado a isso, refúgio no Senhor. Quando nós nos arrependemos e buscamos refúgio no Senhor, nós encontramos, irmãos. Nós encontramos. Ninguém fica à mercê do refúgio do Senhor, da proteção do Senhor, não. Quando nós buscamos, nós encontramos. O refúgio do Senhor, a proteção do Senhor, está estendida a todos aqueles que buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Nós vamos encontrar o Senhor. Outra coisa que nós vemos na restauração de Pedro, olha, veja bem, nós vemos que Pedro procurou muitas vezes estar com o Senhor, e Pedro viu o Senhor. Nesse capítulo 23 de Lucas, no capítulo 24, verso 34, nós lemos aqui, capítulo 24, verso 34, diz aqui: os quais diziam, estou verdadeiramente, e o Senhor já apareceu a Simão. Olha aqui agora, o Senhor já apareceu a Simão Pedro. Então o que nós vemos aqui? Pedro agora, ele tem a revelação do Senhor para suster a sua vida, suster a sua fé. Irmãos, esses passos aqui, quando temos a intercessão do Senhor, quando nós nos entristecemos com o nosso pecado, quando nós lembramos da palavra do Senhor, quando nós choramos amargamente, quando nós vemos as nossas misérias, as nossas falhas, irmão, quando nós refugiamos no Senhor, agora nós temos a revelação do Senhor em nossa vida. Agora a nossa alma agora, ela é suprida pela presença bendita do Senhor, através do seu Espírito Santo. Então agora nós passamos agora não mais duvidar, mas passamos agora, temos, irmãos, uma consciência, uma convicção de que o Senhor está conosco em todos os momentos das nossas vidas. O Senhor não só intercede, como permanece conosco, como Ele falou: eu estou convosco todos os dias da minha vida, até o fim do século. Todos os dias eu vou estar convosco, todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está conosco, irmãos. Não é só no dia da Santa Ceia, não. A Santa Ceia é para nós renovarmos a aliança, para o Senhor permanecer conosco durante mais um mês, se Ele não vier, porque com certeza, se nós não abandonarmos o Senhor, Ele não vai nos abandonar, porque Ele prometeu, Ele é fiel e justo para estar conosco. Ele intercede por nós, Ele quer estar conosco, Ele quer nos conduzir, Ele quer fazer com que nós andemos com Ele. E que nós não venhamos andar, irmãos, pelas nossas forças, pelas nossas coragens, que nós não venhamos andar pela nossa autoconfiança, irmãos, que nós não venhamos andar pela nossa autoconfiança, não porque eu vou fazer, porque não, irmão, coloca Jesus na frente, que Jesus vai na tua frente e na tua retaguarda. Quando nós estamos refugiados no Senhor, irmãos, nós estamos protegidos, como o Senhor disse para Moisés: eu vou à tua frente e vou à tua retaguarda, eu vou à tua direita e também vou à tua esquerda. O Senhor, nós refugiamos no Senhor, irmãos, Ele faz tudo que Ele vai nos protegendo. A Bíblia fala que tem combustível de fogo ao nosso redor. Pedro fala exatamente: Satanás anda ao nosso redor procurando, mas ao nosso redor está o Senhor, a nossa proteção está no Senhor, a nossa segurança está no Senhor, irmãos. Tenha convicção disso, irmãos. Se não fosse isso na vida do apóstolo Pedro, irmãos, ele tinha se desviado,
É certo que de Pentecoste agora Pedro se levanta ousadamente, cheio do Espírito Santo, mas ele teve um trabalhar de Jesus na vida dele, irmãos. Nós podemos ser batizados com o Espírito Santo e sermos uns fracassos espiritualmente, mas como nós somos batizados com o Espírito Santo e pedimos a ajuda do Senhor, pedimos a proteção do Senhor e andamos segundo o querer do Senhor, nós nos tornamos um gigante nessa vida. Não são, irmãos, as dificuldades que vai nos abater. Não são, irmãos queridos, as lutas que vai nos abater. Não, pelo contrário, as lutas vai nos dar força para prosseguir. As dificuldades vai ser um obstáculo para nós transpassarmos cantando vitória, irmãos. Irmãos, outra coisa que nós vemos, veja bem, é exatamente agora em João capítulo 21, que Jesus agora, ele restaura Pedro e dá uma incumbência para Pedro. Todos nós, irmãos, que somos restaurados por Cristo, salvos por Cristo e temos comunhão com o Senhor, nós temos uma missão do Senhor em nossas vidas. E essa missão primeira é pregar o Evangelho a toda criatura. Outra é ser exatamente a diferença deste mundo, sal para a terra, luz para este mundo. Outra coisa que nós somos a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nós fazemos a diferença dessa sociedade. Irmãos, uma coisa eu quero deixar bem claro nesse texto para os irmãos: Pedro, ele desceu os degraus, veja bem, da vida espiritual, chegou lá, se assentaram no meio dos escarnecedores, negou a Jesus, mentiu, praguejou, como diz Marcos, mas ele foi restaurado pelo poder de Deus. Culto de Santa Ceia, irmãos, é para nós nos revigorarmos, para nós nos enchermos do poder de Deus, para mais um mês, irmãos, nós estamos diante do Senhor. Poderão vir as lutas? Poderão, mas nós estamos revestidos do poder do Senhor. O Senhor quer estar lutando juntamente conosco, ao nosso lado. O Senhor quer estar junto conosco, fazendo a diferença nesse mundo, irmãos, porque com a nossa força, com a nossa autoconfiança, com a nossa carnalidade, nós não vamos conseguir nada, não. Mas com a presença do Senhor em nossas vidas, irmãos, irmãos, a Bíblia nos diz que a alegria do Senhor, a vossa força é. Deus se alegra com o seu povo, como diz o Salmo 149, quando nós estamos na presença dele, irmãos. Deus seja glorificado e exaltado na vida de cada um dos irmãos aqui nesta manhã, e que esta mensagem, irmãos, não seja simplesmente uma mensagem de ilusão, ou não, mas seja uma mensagem de confiança. Podemos até descer ao charco de lodo, como diz o salmista, que o Senhor tirou ele do charco de lodo, mas depois os pés dele sobre uma rocha, e agora ele estava firme. Podemos descer até o charco de lodo, mas se nós olharmos para o Senhor, para a sua palavra, o Senhor vai tirar do charco de lodo e vai colocar os nossos pés sobre uma rocha, para nós estarmos firmes. Irmãos, não confie no seu poder espiritual. Tem muita gente que, sabe, irmãos, bate no peito. Irmãos, cuidado com isso. Nós somos eternamente necessitados da presença do Senhor. Eternamente necessitados da presença do Senhor. Por que eternamente, pastor? Porque na eternidade também o Senhor Jesus vai ser mesmo lá. Ele vai ser o sol, né? Ele vai ser a lua, ele vai ser a claridade da cidade, ele vai ser tudo. A vida de Deus vai ser tudo em todos. Nós somos eternamente dependentes de Deus, e principalmente neste mundo. Nós não podemos bater no peito que nós vamos fazer e acontecer. Não, irmãos. Quem faz com que nós sejamos vencedores é o Senhor. É o Senhor. É Ele que nos faz vencedor. Porque Paulo diz lá em Coríntios: mas graças a Deus que já nos dá vitória pelo Senhor Jesus Cristo. E eu sempre digo: já nos deu a vitória pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo deixa bem claro isso. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos dá a vitória, e nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É por meio de Jesus Cristo. Pedro confiava nele, com certeza era forte.
pescador, cheio disso, cheio daquilo, autoconfiante, sanguíneo ou colérico, não sei, mas autoconfiante. Eu não, se todo mundo te negar, Senhor, eu não vou negar não, eu vou lá até o fim. Pedro, você não vai não, rapaz, você não está com essa bola toda não. Irmãos, os dias são maus, os dias são terríveis. Se nós não estivermos preparados, irmãos, firmados na palavra, revestidos pelo poder de Deus, se nós não estivermos olhando para o Senhor e pela intercessão do Senhor em nosso favor, com certeza nós não iremos ir avante não.